Fala galera, tudo bem? Aqui é o Matheus. Estamos aqui gravando um podcast, né, sobre tecnologia com o Pablo, com o João. Vai ser um bate-papo bem legal hoje, né? Acho que se alguém quiser começar se apresentando aí, o João ou o Pablo. Eu sou o João Vitor, prazer, né? Faço parte do time de infraestrutura hoje de Garupa, né? Atuo mais diretamente com o banco de dados, né? Então hoje eu comecei na empresa como roteador, né? Hoje eu estou mais ali no back office, né? Na empresa aqui, né? Estou me imergindo mais ainda ali na regra de negócio da Garupa também. Então depois a gente vai se estendendo mais nesse processo nível também. Comecei agora aqui, mas é isso mesmo. Boa. Tá, então me apresentando aí, eu sou o Pablo, né? Entrei no Garupa há um ano e meio mais ou menos, né? Em abril de 2021. Desde lá, então, eu comecei atuando ainda no suporte, ali no N2 que tinha, né? Que agora foi feita uma reestruturação na área da TI. E aí agora atualmente eu estou como líder de infraestrutura, né? Então com o João aqui que está conosco e o Cláudio também, que mora em São Paulo, né? Ele também atua na área da infra. Então o João com foco mais na parte de banco de dados, né? E também de Service Desk ali, junto ao time ajudando o time de suporte ali. E o Cláudio na parte de analista cloud e também de monitoramento das nossas aplicações, né? Então a gente está atuando aí, espero que a gente possa contribuir aí nesse podcast aí com todo mundo. Boa. Eu sou o Matheus, né? Sou novo na área de tecnologia também, que nem o João é um pouquinho mais antigo que eu, né? Lidero hoje o time de suporte, então contando comigo são 7 pessoas, né? A gente atende o mediador, né, que são os motoristas. Então, tem muito da área de tecnologia, a maioria, né, das demandas que chegam é da parte de tecnologia, então a gente conversa com os demais times. Mas também tem demandas operacionais do dia a dia, administrativo, financeiro, né, repasse de motorista e tudo mais. Então, a gente tem o primeiro contato, né, com o nosso cliente através do suporte que eu estou à frente hoje. E é o meu segundo podcast, né, eu fiz o primeiro podcast aqui que eu fiz. Estou uns 2 meses aí na área de tecnologia e o Felipe já me chamou para fazer esse podcast, cara. Brincadeira. Mas nós estamos aí. No colaborador, né? Claro. Tem que botar o pi ali quando eu falar isso. E eu estava na área do Garupa Empresas, né? Então eu conheço bastante da operação e do dia a dia ali. Então, por isso também eu estou agregando na área de tecnologia hoje. Beleza? Cara, vocês sabem qual é o tema aí do nosso podcast? Falar sobretudo sobre livros. Livros, isso aí. Livros técnicos e o consumo de conteúdo digital, né? Então, acho que é um baita assunto aí pra gente estar falando hoje, né? E a nossa primeira pauta, então, né? Então, se existem livros técnicos hoje, assuntos técnicos que estejam apenas nos livros, né? Então, vocês acham que hoje assuntos técnicos estão somente nos livros? Ou se tem algum conteúdo técnico que esteja apenas nos livros e não nos outros meios? No meu ver, assim, dificilmente, né, como está o conteúdo hoje, né, disponível, eu acho que é difícil dizer que a gente vai contar somente nos livros algum conteúdo. Eu acho que hoje em dia a gente encontra, bem dizer, tudo na internet, seja na internet de forma gratuita, né, por vídeos no YouTube, tutoriais, etc. Ou cursos pagos também, né, que aí mais ainda. Então, eu acho que temas técnicos somente nos livros, né, eu acho que hoje, antigamente, quando não tinha todo esse conteúdo na internet, né? Eu acho que sim, eu concordo que antigamente eu acho que muitos temas técnicos a gente só encontrava indo na livraria comprando um livro técnico, né? A gente tá falando de TI, seja de programação, seja da área de infraestrutura, né?
E eu acho que isso mudou muito, né, de alguns anos para cá, né, acho que, vamos dizer assim, eu vejo o livro técnico como assim, uma ferramenta de apoio, né, que complementa, assim, alguma questão que tu queira se aprofundar, né, mas eu acho que isso eu vejo dessa forma. Eu não lembro com quem eu estava conversando esses dias até, né, a gente estava comentando sobre livros também, aí surgiu o assunto de algum determinado assunto daquele livro, né, a gente estava com o livro ali até brinquei, dá um Ctrl F no livro aí, acha o assunto pra gente olhar, né. Então, por exemplo, a gente está muito acostumado hoje com a informação rápida, né? Então, eu vou no Google, vou ali no PDF ali do meu curso, alguma coisa desse tipo, e já acho a informação de maneira rápida, né? Então, acho que essa informação na palma da mão, né, digamos assim, de maneira rápida e fácil, eu acho que a gente se acostumou muito com isso, né? O livro é meio... Foi nos tempos antigos, digamos assim. Acho que acabou perdendo o uso também por conta de um fator que envolve também banco de dados, que são os índices. Por exemplo, nos livros, né, os índices que a gente tem são de capítulos. Sim. Então, se eu quero dar um Ctrl F no livro, né, eu consigo pelo capítulo lá, buscando no índice, indo na página que eu quero. Exato. No capítulo que eu quero daquela página, na página ali. Agora, se eu quero uma palavra, um trecho do livro, pra te achar isso, eu vou ter que abrir o capítulo, eu já sei, por causa do índice, mas eu vou ter que ler o capítulo todo, a tabela inteira, né, do capítulo, para encontrar aquele trecho que eu quero. Exato. Né, a internet agilizou esse processo. Né, para te localizar a informação que tu precisa, né? Vamos dizer assim, é muito mais ágil. Né? Fora que antes nem era só na banca que tinha livros, às vezes tinha livros, por exemplo, assuntos técnicos, muitas vezes ficavam em livros restritos a universidades. Né? Então, se não fazia parte de um meio acadêmico, né, tu não conseguia ter acesso àquela informação específica, né? Porque às vezes aquele livro ficava muito retido nas universidades. Né? Sim. Então, não era. Né, quando chegou. Eu, por exemplo, peguei a internet ali no final dos anos de 2000. No final da primeira década aqui, né? Dos anos 2000, do primeiro século. Né, então, eu peguei muita parte de blogs. Sim. Né, eu consumia muito em blogs, né? No Clube do Hardware, por exemplo, para mim foi um dos mais. Inclusive, um dos criadores dele, o Gabriel Torres, é um dos que mais assim, tem livro. Acho que é o ator assim, no Brasil que tem mais livros assim, da parte de informática, né, o Gabriel Torres. Eu tenho, por exemplo, uns 3 dele, né, que foi a parte que eu estudei de manutenção de computador, de informática, de redes também. Foi a partir do livro do Gabriel Torres, que é o do Clube do Hardware. Né, então, tipo, eu já tenho, por exemplo, eu peguei essa parte. Eu ainda peguei um pouco dessa formação, né? Eu sou de 92, eu peguei ainda um pouco dessa de formação por livro. Sim. Né? Mas isso já em 2010, de 2017 a 2010, ali, mais ou menos. A partir de então, que foi quando justamente estourou as redes sociais, a internet ficou mais acessível, né? Aí realmente eu também fui no embalo e aderi à internet. Mas antes de entrar no Garupa, então, tu já era envolvido ali com tecnologia, eu já gostava de olhar blogs desse tipo e tudo mais? Ou depois que tu entrou no Garupa que tu descobriu assim esse... Não, eu era o sobrinho que formatava o computador. Já tava na veia. Agora todo mundo vai chamar o João. Já sabe, né, pessoal, se precisar aí... Formatar o Windows. Eu era o sobrinho que formatava o computador. Meu berço assim, profissional, minha primeira experiência profissional foi com suporte. Bacana. Cara, pra mim, a primeira vez, assim, o primeiro contato com a tecnologia, de fato, foi aqui no Garupa, né? Então, sou formado em administração, né? E agora eu venho fazendo cursos voltados para gestão dentro da área de tecnologia, né? Até acabei um curso há pouco na instituição Cinema, muito boa, inclusive. E, cara, muita coisa que eu vi dentro da administração, eu também vi na área de tecnologia, na parte de gestão. Então, eu vejo que uma coisa é meio interligada na outra também, né? Então, métodos, metodologias, gestão de pessoas, principalmente a gente ali que lida diariamente ali, né? Faz essa questão de liderança. Então, tá tudo interligado uma coisa na outra, né? Claro, aqui a gente está falando de coisas mais técnicas, né? Que a gente vê apenas no meio da tecnologia, no meio da TI mesmo. Mas eu vejo que todas as áreas se interligam um pouco voltadas uma na outra, né? Sim, eu concordo. Acho que a área da gestão, né, ela não está ligada só à TI, né? Acho que tudo. A gestão é uma das habilidades assim que é necessário, né? Claro,
para vários tipos de perfis, mas é mais para perfis de liderança, né? Sim, principalmente fazer uma boa gestão. Eu acho que é um dos temas principais, assim. Aí, agora falando sobre, né, a gente voltando ao tema do livro, eu lembrei agora, acho que deve fazer mais de 10 anos, até 15, eu comprei nessa época de livros ainda, né? Então tinha um livro, acho que do Windows Server 2003, acho que era dessa grossura, assim, Windows Server 2003, daí que eu vi, né, na época eu era mais novo, eu vi numa empresa terceirizada, a empresa onde eu trabalhava, e tinha uma terceirizada que eram os caras que conheciam, eu vi aquele livro lá em cima, vou ter que comprar esse livro, né? Eu fui lá, guardei um dinheiro ainda, né? A dificuldade que era, né? Cara, o livro tinha tudo sobre o Windows Server 2003, né? Mas aí passou 6 meses, o livro já está desatualizado, já veio o Windows Server 2008. Eu tive XP. Então, exatamente, a defasagem é muito alta, né? Então, por isso, o livro é importante, mas eu vejo que hoje em dia, assim, ele tem principalmente livros técnicos, né? Uma defasagem muito, muito rápida, assim, no mercado. A segunda pauta, Não, a gente estava falando antes sobre a tecnologia evoluindo muito rápido. exato, né? De um mês para o outro já tem coisa diferente. E o garoto principalmente, né? Cada ano, por exemplo, a Apple lança um celular diferente, uma tecnologia diferente. E aí tu tem um produto que tem que te adaptar para funcionar nessa tecnologia diferente. E em todas as outras tecnologias que estão mais dessas, as pessoas ainda têm celular. Isso não sei, cara, pode estar muito errado, mas isso não está nos livros. Não, exato. Acho que não tem ninguém de dev aqui, né? Mas o próprio aplicativo de motorista, né, trocou totalmente a linguagem, né? O pessoal que Kotlin agora. Agora é Kotlin. Antes era a Ionic, né? A Ionic. Então, até o profissional que trabalhava numa linguagem, de repente, vai... Exatamente. Né? Então, o meio da tecnologia, da TI, cara, se atualiza constantemente, né? E eu entrando na segunda pauta ali também, que a gente tem, falando hoje, então, de conteúdos, né? Então, conteúdos técnicos, acho que até a gente já falou um pouquinho sobre, né? Mas o conteúdo técnico em si, vocês acham que é muito melhor no meio digital do que em livros? Ou vocês acham que meio que se equivalem, assim? O que vocês têm em mente, assim? O meio digital é muito melhor do que os livros? A ideia é basicamente, tipo, quando tu precisa resolver uma coisa específica, tu vai buscar no livro ou vai buscar um tutorial no livro? Eu acho que eu vejo, a minha visão é o seguinte, que é muito mais, primeiro que é muito mais prático, né? Tu procurar na internet, imagina, um livro sobre aquele assunto vai ter que ir, cara, até pela internet também, talvez ir num site, né, num e-commerce e comprar um livro. Mas eu acredito que hoje, até pela velocidade que a gente precisa para resolver os problemas, né, ou criar outras soluções, é muito mais fácil ir no YouTube. E também até para nível de conhecimento, né? Muitas vezes tu quer saber sobre aquele assunto, aí tem uma pessoa falando sobre aquele assunto e explicando e dando detalhes, né? Específico, e ainda mostrando um cenário que eles já passaram, talvez uma dificuldade parecida que tu tá passando. Aí tem uma pessoa lá no YouTube relatando, se você teve esse problema, tem essas formas de resolver, né? Até mais uma coisa mais específica, né? E em relação a livros, eu acho que o interessante, assim, de livros, né, a gente não pode dizer que eu acho que um é melhor que o outro, eu acho que não, o livro vai ser sempre importante, eu acho, mas aí o livro para mim tem um objetivo mais, assim, mais teórico mesmo, para te ter um conhecimento mais amplo sobre aquele assunto, né, tu quer te aprofundar numa questão lá de, sei lá, de banco de dados, por exemplo, ou quero me aprofundar, por exemplo, nos temas de infraestrutura. Eu posso, vou pegar um livro e vou ler sobre isso para me aprofundar sobre o tema, para eu ver, né, porque normalmente quem escreveu o livro vai ter uma experiência muito grande, né, esse cara está escrevendo o livro, então ele já passou por muita coisa. Talvez é um cara que não divulgue coisas na internet, aí vai estar no livro, mas não que um seja melhor que o outro. E hoje no YouTube também tem muitos vídeos, resumos, digamos assim, de livros, né? Vídeos resumos de livros.
Sim. Então tu Audiobooks. então tu vai ali no YouTube, será que aquele livro ali é bom? Vou dar uma pesquisada no YouTube, ver o resumo do livro ali, alguma coisa do tipo, né? Ou no Google, a dica agora dos vagabundos do livro. Corta aí, Felipe. É verdade. Ainda bem que esse vai sair depois. Não, E também tem outro fator, que é por exemplo, muito do que eu tenho consumido de parte teórica também, ultimamente, é documentação. Sim. Né? Então, às vezes, a documentação também, a grande maioria já está disponível hoje na internet, né, no site das próprias empresas. Sim. Né? Então, essa documentação ela acaba sendo também uma fonte ali, né, que antes, às vezes, era ainda mais difícil de acessar do que um livro teórico, assim, de alguém que escreveu um manual. Né? Então, às vezes, eu consegui encontrar com mais facilidade, por exemplo. O próprio caso que eu falei do Gabriel Torres, lá, do livro que eu tinha dele de Clube do Hacker. Eu conseguia ter mais acesso, por exemplo, à informação a partir dos livros dele, de redes, de computadores, de manutenção, de hardware, do que eu tinha mais fácil acesso a isso do que a própria documentação da Microsoft. Sim. Né, para poder saber, por exemplo, a documentação do Windows XP, né, de todos os... Né, ali pelo livro técnico eu já tinha um caminho ali direcionado para aquela ação para fazer. Né, hoje, com a documentação na internet, sim, eu consigo ser mais objetivo, né, para algumas questões que, por exemplo, eu não consigo encontrar num fórum, né, de discussão, algo que é muito mais teórico, né, aí eu vou direto na documentação. E hoje em dia, se for parar para pensar, tem muito profissional que o profissional vai achar médico, talvez um advogado que não pode, engenheiro, falar assim. Mas, eu falo pela área de marketing, pela área de TI, tem gente que só estudou em casa sozinho e aprendeu e faz. Eu acho que hoje a questão do diploma em si, né, lógico que é um a mais, mas eu acho que não é um pré-requisito obrigatório para as empresas. Mudou muito. Exatamente. Mas mesmo assim, tu não vai ter um diploma de graduação, mas tu, por exemplo, está fazendo um monte de curso agora, te entrega um diploma, conclusão de curso, tu está fazendo um monte de coisa e não é na graduação, né? Com caras que foram aprendendo e na prática passando agora. Exatamente. O próprio curso ali que eu comentei, da Cinema, o cara é gerente de TI lá da auxiliadora predial. Então, vários insights ali, tirei com o cara, né? Então, coisas que acontecem no cotidiano dele ali, ele trouxe pra gente. Às vezes uma faculdade, alguma coisa do tipo, não tem essa questão tão na prática como um curso vai ter. E comentando de livros ali também, às vezes no livro, o cara vai falar um pouquinho da carreira dele, do que ele passou, e no vídeo, por exemplo, que é lá o resumo do livro, vai falar só do conteúdo, mas algum insight lá que vai ter tirado do livro não vai estar no vídeo, né? E falando um pouquinho de livro aí, qual é os livros que vocês ganharam do Garupa aí pra ler? O meu é polêmico, né? Que os generalistas vencem, né? Vencem mais no mundo de especialistas, né? Generalistas, vencem mais que especialistas. Ele faz uma comparação ali daquele profissional que é hiper especialista, né, em alguma área específica, com um generalista que não é necessariamente uma pessoa que sabe de tudo e sabe de nada ao mesmo tempo, né? Sim. Mas também é aquele profissional T-shape, né, que ele começa, né, a carreira diversificando, né, conhecendo, escutando diferentes, né, áreas de conhecimento, e aí no desenvolver da carreira vai se direcionando por uma área específica, né, especializando, né. Então a pessoa já tem um repertório mais amplo, né, então lá na frente consegue ter uma capacidade maior, assim, de sair da casinha, assim, digamos, né, para ter uma ideia, assim, diferente, né, coisa que de repente uma pessoa que começa desde pequeno muito especializada em uma área específica, de repente não teria essa visão. Mas isso também não invalida o fato o mérito, né, dessa pessoa de ter, né, também se especializado e focado nisso. Essa é uma discussão muito bacana, porque muita gente fala exatamente, o cara que sabe de tudo não sabe de nada. É o papo, né? Não sabe nadar, não sabe voar. Mas, cara, eu enxergo que o cara que sabe um pouco de cada coisa é um potencial gestor, tá ligado? Porque o cara vai conseguir trabalhar com todas as frentes do mundo. Estou falando mais uma vez, voltar ao marketing. Consegue trabalhar com todos os seus colaboradores de alguma maneira e auxiliar de alguma maneira.
O cara pode ser sócio operador, o cara pode ser CTO, o cara pode ser CEO. É um livro de negócios em geral, assim. Que é uma indicação, foi uma indicação que eu descobri pelo próprio Bill Gates, né, que tem um blog dele lá. É um livro que ele divulgou pelo fato, pegando como referência que ele tem, né, para ele o Roger Federer, né, que é um dos cases usados no livro, né, que é um profissional que começou passou por várias áreas do esporte, né, e posteriormente que foi se especializar em tênis. Tem um vídeo que eu vi sobre as profissões do futuro e comenta bastante o profissional do futuro, o presente já, na verdade, né? O cara vai passar por 5 ou 7, é uma média, um estudo que fizeram até, ao longo da carreira dele, ele vai passar por 5 ou 7 profissões diferentes, funções diferentes, no caso, né? Então, é uma coisa assim, que nem estava comentando de generalista, né? Saber muito daquilo, ou da própria tecnologia, cara, se tu não te atualizar e não saber de mais coisas, por exemplo, a tecnologia também, antes de eu entrar para o mundo da tecnologia, eu pensei que a tecnologia era isolada do restante do time, não nem conversava ali com o restante do garupa, mas hoje eu vejo que não, precisa muito tu informar o que tu vai fazer, informar qual é o próximo passo, saber a necessidade lá do sócio operador que tem no garupa, a necessidade do motorista. Então, cara, a tecnologia precisa saber da organização como um todo, né? Isso é bem... Tem uma visão sistêmica, né? Exatamente. Todo assim, que impacta mesmo. Uma ação desse que eu faço, eu posso fazer de errado ou até de certo. Sim. Pode ter um impacto, por exemplo, no marketing. Pode ter um impacto até no DHO. É verdade. Né? E vice-versa. Né? Fala um pouquinho para nós aí, Paulo. Qual foi o livro? O meu livro é do Ray Dalio, né? Não é bem da área de TI, né? Então eu gosto muito de ler livros assim, que fogem um pouco de livros técnicos. A gente tá falando de livro técnico, mas eu acho que eu costumo ler muitos livros biográficos, né? Também, então eu já li livro da biografia do Steve Jobs, do Elon Musk, então os caras... E é bem interessante ver a história, né, desses caras, assim, que daí tu... Até pra te inspirar, né, inspirar teu trabalho. Acho que o livro, pra mim, né, serve muito mais como inspiração, assim, tu lê biografia para desenvolvimento pessoal. Eu acho que o técnico, hoje a gente tem mais na internet, sabe, em outros cursos, certificações. E então hoje eu gosto de ler livros mais direcionados ao desenvolvimento pessoal mesmo. E esse... do Ray Dalio, o nome do livro é Princípios, né? E é um livro, ele é um cara, ele é um gestor de investimentos, né, na verdade. Então, ele tem uma das maiores empresas de investimentos do mundo. E aí eu tô no momento, né, da minha vida e tal, que eu quero entender mais sobre isso, né? Sobre, né, isso vale tanto pro pessoal quanto pro profissional, né? Conseguir fazer uma gestão, né, de investimentos, como é que onde tu investe o dinheiro, aonde... Então essa parte também, né, acho que é importante para todo mundo, né, então isso eu acho que é a melhor coisa, eu costumo pegar indicações, né, de, às vezes uns caras que tu segue no Instagram, etc, sim. Então esse livro eu peguei por indicação, assim, né, uns caras que eu sigo aí de CEO de empresas e tal, pra gente pensar um pouco fora da caixa, né, ver um outro mundo, assim. Na verdade, eu sempre gostei dessa área de investimentos também, então... É um livro que vem para agregar, assim, como desenvolvimento pessoal também. Sim. Cara, eu comecei lá com 16, 17 anos, as minhas leituras tudo na área financeira também. Então, cara, eu comecei lá com Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. Isso aí eu já li também. É muito bom. É interessante. O Homem Mais Rico da Babilônia. Cara, eu sempre gostei desse mundo de finanças e tudo mais. Então, eu sempre comecei a minha leitura, eu comecei nesses livros aí. E hoje o Gustavo ali que me tirou, né, no caso, o meu amigo secreto, né, dentre os 3 que eu escolhi, ele escolheu pra mim a Startup Enxuta, né, então fala muito de inovação, né, então, e também abrange uma empresa inteira, né, não é especificamente do mundo de tecnologia, né. Então ele fala bastante de como maximizar os custos, por exemplo. Acho que da tecnologia, principalmente, é muito importante, porque eu vindo de fora, entrando há pouco, cara, é caro, assim, as ferramentas de tecnologia, né?
Então tu tem que saber lidar, né? Saber aonde que eu vou fazer o melhor investimento, né? Saber onde otimizar custos. Exatamente. Então a Startup Enxuta é um baita livro que eu já queria ler e agora vou estar lendo aí. Algum livro que vocês já leram e tenham para trazer pra gente, que vocês gostaram? Eu acho que eu até incluí aí, não só o livro, mas alguma referência, alguma pessoa que não citou ali, né? Vocês têm alguma referência, algum que é o guru de vocês, assim? Eu preciso saber alguma coisa, eu vou lá pesquisar nesse cara, no Instagram desse cara, ou no livro desse cara. Cara, Na própria literatura, né? Eu gosto muito, eu não digo que eu vou no Instagram desse cara procurar alguma coisa, assim, mas, por exemplo, de motivação e próprio podcast, né? Tu tinha comentado já do Joel J, né? Não tem nada a ver com tecnologia, mas de motivação mesmo, sabe? E o cara mostrar que pode ultrapassar os seus limites ali. Então, pra mim foi um grande passo, um grande desafio entrar nessa área. Gostei bastante. É um cara que eu sigo, eu escuto os podcasts. E eu escuto também o Primo Tech, que é um podcast do Grupo Primo. Então eu sempre que eu posso ali, eu tô escutando esse podcast em específico, né? Eu acho bem bacana, é voltado para a área de tecnologia. Mas não sei se alguém tem algo aí. Eu tava até pesquisando aqui meu Instagram, que a gente começa a seguir, né, vários perfis, assim, né, exatamente. Então tem uns aqui, por exemplo, que eu, né, sigo de tecnologia, Deploy de Sexta, o nome é onde, né, ninguém quer fazer deploy sexta-feira, né, então o nome, então, o cara é um engenheiro de software, ele dá várias dicas aí, né, tem arquiteto das galáxias, Dev Full Cycle também, e daí o nome é Dev Full Cycle, mas tem bastante coisas de infraestrutura também, né, que é mais a minha área. Então o Cycle é que vê lá de infra, né, de arquitetura até o desenvolvimento, né. Então tem vários perfis na internet aí. E aí, fora isso, assim, de livros, eu até tinha tirado umas fotos nos livros aqui que eu tinha, que eu li, né, então, Pipeline da Liderança, que é um livro sobre liderança, né, do Ram Charan. É bom esse livro? É bom. Eu tinha já... Não li, mas tá na minha... Outro livro que eu li do Robert Greene, que é do Maestria, é muito bom também. Ele fala, assim, de... aquele livro que eles fazem estudo de quantas horas tu precisa estudar tal tema para te ser considerado que tem maestria naquele tema. Aí o que eu falei do Elon Musk, a biografia também, né? Sim. Esse cara aqui, talvez, né, até eu iria gostar do Jack Welch, essa Paixão por Vencer. Esse cara é da GE, né? Da General Electric. Então, assim, eu gosto de ler esses tipos de livros, assim. Sim. E o último que eu li agora foi do Manual DevOps, Como Obter Agilidade, Confiabilidade e Segurança em Organizações Tecnológicas. Então, o DevOps, na verdade, é um conceito, né? Então, dentro da... É a junção de desenvolvimento e operações, né? Então, DevOps, né? Talvez muita gente aqui da AGTI conhece, mas é a junção das duas coisas. Então, como é que tu faz esse casamento, vamos dizer assim, para que a infraestrutura funcione bem com o desenvolvimento funcione bem com a infraestrutura, né? E aí tem esse desafio, né? Que às vezes um puxa para um lado, um puxa para o outro, né? Não, esse aqui é problema na infra, não, esse aqui é no código. Então o DevOps vem para mais interligar nesse conceito, né? Hoje é o Cleitinho da massa. Hoje é o Cleiton que está nesse desafio aí nesse desafio aí, né? Não, olha, cara, vai mexer. Eu sou um cara assim, que eu sou desenvolvedor de fóruns, né, e sites, inclusive de documentação também, então tem especificar, mas eu posso pegar dois mais recentes de podcast, mas é videocast também, né? Que é o da própria Lura ali também, que é muito bom, que tem um deles que é Scuba Dev, que eles pegam cases de, por exemplo, de pessoas, é uma
é um recorte que eles fazem, né, eles lá que é só entrevistam pessoas, por exemplo, que começaram tardiamente na área de TI. Né, depois dos 30, assim, que eles falam. Né, então tem gente, por exemplo, que trabalhou em área totalmente desconexa, assim, digamos, de tecnologia, às vezes, sabe, às vezes nem ligado, direcionado à internet, nada, e começou tardiamente, assim, digamos, na TI, na desenvolvimento, né, de pessoas. Por exemplo, tem um case lá que eu gosto bastante, que eu recomendo, que é um rapaz que trabalhou como em autoescola, né, instrutor de autoescola quase até os 30, e aí foi se formar, estudar, né, nesse movimento ali e trabalhar hoje com back-end, né, ele é desenvolvedor back-end, né, nunca feito trabalho na área de TI. Né, e da Rocket City também, que é um canal também de tecnologia também, que eles também recentemente eu vi uma entrevista bem bacana sobre essa relação de DBAs, né, com devs. Sim. Né, eles pegaram uma entrevista assim, com uma galera do mercado assim, que trabalha com essas duas áreas, e teve um bate-papo bem bacana assim, sobre essa relação do DBA com dev, que os dois, né, precisam, é importante também ter essa relação ali para, né, saber trabalhar de forma mais performática, né, as consultas do banco, por exemplo, né, regra de negócio, o entendimento, né, da regra de negócio, então também. Show. Rocket City e os podcasts da Lura também são bacanas. E o outro co-host do Primo Tech é o Rodrigo Gianotto. Ele é o CTO do Grupo Primo, então ele também está em todos os podcasts, é bem bacana escutar ele. O cara tem uma baita experiência aí. E a última pauta e polêmica, né? Então, para vocês ali, o conteúdo digital, né? Que a gente falou bastante, que é mais prático e tudo mais. Ele pode ser melhor que um livro de um autor renomado? O que vocês acham? Estava pensando aqui, cito vários autores, eu não li, né? A maioria dos livros aqui, eu acho que a maioria é gringo. Acho que nenhum dos que eu citei ali, eu acho que nenhum é daqui mesmo. Né? A maioria das referências eu acho que exatamente. A maioria é difícil, assim. A gente tem referência no Brasil muito dos empreendedores mesmo, né? Por exemplo, né? Aqui o Garupa, né? O Marcondes é uma referência, né? Sim. Então, na área de implementou um aplicativo de mobilidade. O Gonze teve, né, um outro concorrente do Garupa aí que implementou, né? Daqui também. Então, lá do... não sei se pode falar no podcast ou outro nome do aplicativo. Como é que é o contrato? Tem contrato, Pô, a Maisena. A Maisena. Do Easy, aquele, talvez. Você pode falar. Não tem mais, né? É o cara que fundou. Exato, é um exemplo, acho que o que tem de referência na tecnologia desses caras, assim, né? Mas uns caras que não são da tecnologia em si, né? Gestão exato, é um exemplo mais... Cara, ele contando, não sei se tu segue ele ou não, alguém segue ele contou, no Instagram dele tem um post que ele conta como é que era feita lá no início, em 2000. Eu vi esse post, como é que era feita as chamadas. Era um formulário, um site, Era um formulário, e tu dizia até a cor da camisa que tu tava. Pra o cara te achar. Então, digamos que tu esteja ali no shopping Praia de Belas. Então, tu entra no formulário web, se não me engano. Tinha uma página na web ali. Aí tu colocava ali... o Maps não puxava ali. Não tinha referência de mapas. Número tal. Aí perguntava a cor da camisa. Camiseta vermelha. Aí mandava, caía no e-mail do Thales Gomes lá. E aí ele ligava o cara pra mandar o cara lá. Então, cara, era assim que começou. Então, imagina o pessoal chamando, que tecnológico. Eu clico no enviar e aparece pra mim, pra gente ver como muda, né? A gente tava falando de atualização, então isso em 8 anos atrás. E era uma época onde as pessoas tinham paciência pra esperar, né? Sim. Hoje, o Garupa, 7 minutos, não vou. Então antigamente o cara ficava meia hora esperando o táxi. Exatamente. Só para uma pergunta central no final, essa última que você falou era sobre
os clássicos, entre os clássicos, os livros mais a pauta polêmica no fim não respondeu. Conteúdo digital, né? Se ele pode ser melhor do que um livro de um autor renomado, por exemplo. Então, porque assim, eu não me formei não sou mais da área de administração, né, de gestão, mas, por exemplo, hoje em dia, quer dizer, não é de hoje já, né, mas a gente tem muitos frameworks de gestão, né, assim como tem frameworks de desenvolvimento, né, então tem muito framework de gestão, né, alguns já bem consolidados, né, o IT, o COBIT, né. Agora, e o Scrum, o método ágil, por exemplo, né, um framework. E esses frameworks, muitas vezes, as universidades acabam não acompanhando também, né? Sim, vai se atualizando. Tem algumas coisas que têm afinidades com alguns conceitos mais antigos, né? De administração, mas muitos frameworks hoje em dia não acabam, né, a faculdade acaba não contemplando ali, né? Né, e são frameworks que são, às vezes, adaptados para uma área específica, né? Como o Scrum, por exemplo, para a TI. O que eu iria respondendo essa pergunta, assim, acho que o que acontece, eu acho que a questão do filtro, né, do conteúdo, o conteúdo digital, tem muita coisa lá que talvez aquilo lá não preste, né, porque qualquer pessoa pode chegar e publicar lá na internet um conteúdo sobre banco de dados, mas... Tá na internet, é verdade. E será que é confiável? Será que é aquilo mesmo? Então a questão é que num livro tem mais confiabilidade no conteúdo, né? Então sabe que para cada lançar um livro... Hoje em dia eu já não confio nos conteúdos que estão na segunda página do Google. O cara já fica desconfiando, né? Você tá com um resfriado, tu vai procurar no Google, tu vai descobrir que tá com câncer. Agora você vai ver a bula ali de um remédio. Eu acho que a resposta dessa pergunta depende muito da área, né? Vai consumir conteúdo. Também. Vai falar de uma área, sei lá, controladoria financeira do capitão, ele vai te dar o nome de vários autores renomados com livros bons que são muito melhores que o conteúdo digital. Mas se for puxar para a minha área de marketing digital principalmente, cara, eu não tenho um autor renomado, cara, que faz a literatura, tem um monte de gente que traz conteúdo digital. E o TI é muito próximo a isso. Exato. Então, você estava falando ali sobre os vídeos e cursos, né? Qualquer um chega ali e fala. Então depende também. É um saco, né? De gente que vende curso e os caras são Não que não tenha alguns qualificados, né? A gente vê, que nem mas livro, não dá para gerar. Tem livros também. Exatamente. Tem conteúdo tem ranking de avaliação, né? Então pela avaliação, pelos comentários já são ferramentas que tu consegue avaliar, saber se aquele compensa conteúdo. Ou não. Sim. Né? Tem recursos hoje também pra gente saber filtrar. Né? Sim. E, cara, acho que a gente já tá nas considerações finais aí do nosso podcast, né? O que acharam da conversa? Eu acho muito válido, né? Principalmente dar os parabéns aí pro Legal e pro Garupa, né? Por essa iniciativa aí dos livros, né? Então, incentivando o conhecimento do pessoal. Cara, não vejo empresa hoje que dê isso, né? Que o Garupa oferece. Alguns meses atrás teve a questão do Alura também, que o Garupa disponibilizou, deu ali um benefício em dinheiro ali pro pessoal, né, e tudo mais. Então, cara, isso aí, do Garupa eu vejo um baita diferencial aí nosso. Se alguém tem alguma consideração aí. Não, é isso, acho que agradecer o Felipe pelo convite aí, né. Espero que a gente tenha conseguido agregar alguma coisa nesse podcast, né, nesse bate-papo. E agradeço aí. A gente vai à luta das 100 visualizações, né? Superar vamos bater a meta das 100 visualizações. Tô acima dos 500k, hein? Eu subscrevo também os nobres aqui. É isso aí, velho. Muito obrigado também pelo Garupa, pela oportunidade de a gente poder fazer esse bate-papo aí, compartilhar também, né? Pra conseguir agregar o que quiser. Tamo junto aí. Valeu, galera. Um abração e bora pra cima. Falou.